Eu queria dar uma passada rápida para explicar para vocês uma coisa que me pareceu óbvia desde de manhã. Ou seja, a transição energética na Bahia começou em 2007. Então, a gente está se preparando ao longo do tempo para que essa transição energética não seja apenas uma transição da energia em si, mas que ela também tenha, junto com ela, uma transição ambiental, uma transição econômica do Estado e uma transição social. Eu acho que é um Estado de grandes desafios sociais, a gente está falando do Estado do... E é preciso reconhecer para poder mudar, um Estado com grande número de pessoas em situação de vulnerabilidade, em situação de pobreza, e isso não pode estar desassociado a nenhuma política, seja econômica, seja ambiental, que o Estado tenha. Então, esse é o nosso primeiro compromisso, é que essa transição energética seja também uma transição econômica e social. Econômica no sentido da desconcentração da economia baiana para o seu território. Efetivamente, a história econômica da Bahia concentrou renda no litoral e, mais especificamente, hoje a gente tem 60%, digamos assim, do PIB do Estado concentrado na região metropolitana de Salvador a partir da economia historicamente concentrada nesse espaço territorial. E enxergamos desde o início que tanto da questão da transição energética e das novas fontes de energia, mas mais especialmente em relação ao hidrogênio, uma forma de desconcentrar, uma forma que a Bahia carece e almeja ao longo da sua história a gente chegar nesse momento. Então, esse momento talvez seja um grande momento, talvez o melhor momento que a Bahia, como oportunidade que a Bahia tem na sua história para fazer essa desconcentração do desenvolvimento para o interior do Estado. Então, hoje a gente tem uma série de vantagens competitivas. A Bahia tem tudo e certamente se tornará um grande player, tanto em hidrogênio, quanto em biocombustíveis, quanto em biomassa. As oportunidades, isso eu também falo em outros mercados verdes, como o mercado de carbono, como o mercado da biodiversidade em si, os créditos de biodiversidade que ainda estão sendo regulados. A gente volta da Colômbia agora com a visão da oportunidade que a Bahia tem de se inserir nesse mercado global da sustentabilidade, que é nosso grande desafio, que é o cerne dessa mudança de papel que a Secretaria tem hoje, de deixar de ser apenas, tanto a Secretaria quanto o órgão, o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, deixar de ser apenas um órgão cartorial, digamos assim, de emissão de atos autorizativos ou fiscalizatórios, e passar a ter esse papel ativo na busca de investimentos, inclusive linkados a isso que a gente ouviu aqui ser falado, que é essa oportunidade do Brasil, que são esses investimentos ligados a vocês, empresários, que estão buscando alternativas de investimento nesse mercado que se amplia. A gente está falando aqui, a gente fez um estudo junto com a McKinsey, que fala que há algo em torno de 125 bilhões de dólares de investimentos que a gente pode captar no Brasil como um todo, e a gente tem um desafio da Bahia ter 20% desse investimento. Então, a gente está falando em 25 bilhões de dólares ao longo até 2050, de captação de investimentos, e no local que tem enormes oportunidades. Eu estou me alongando um pouco no discurso não é técnico, discurso político de gestão, porque eu acho importante a gente aproveitar esses fóruns para mostrar o que é que a Bahia tem, né? Para mostrar que a gente tem esse diferencial competitivo, tanto na extensão territorial, quanto na possibilidade de captação de novos recursos para as indústrias que já existem, inclusive eólica, solar. A gente tem, para vocês terem uma ideia do que significa isso, a gente tem um licenciamento já concedido de energia solar, que significa um Itaipu em um empreendimento. Então, a gente está falando de uma coisa gigantesca em relação ao potencial da energia solar, que a gente ainda tem um potencial enorme não explorado. Nós somos hoje os maiores produtores de energia eólica do país, com um corredor de vento que só Deus mesmo para explicar, porque ele é dentro da Bahia, que a gente não tem nem 30% explorado ainda. E somos o maior produtor de energia eólica do país. Então, só isso já mostra o campo que a gente tem dentro do hidrogênio verde,
de captação de recursos. Mas aí precisa, e a gente tem falado nos fóruns, a gente vai, Pedro estava aqui, Pedro esteve comigo lá na Holanda, em Roterdã, no último evento que a gente participou, deixando claro que a posição da Bahia às vezes diverge de outros estados que trabalham muito na venda de energia. Obviamente, essa energia pode ser vendida, o mercado está aí para isso. Mas, efetivamente, nossa prioridade é a reindustrialização, a neoindustrialização e a descarbonização da economia baiana como um todo. Isso envolve a atração desses investimentos que foram falados aqui. A gente está falando em investimento em siderurgia, a gente está em mineração, especialmente, que a gente tem um potencial gigantesco de mineração na Bahia. E nós, da Secretaria, temos um enorme desafio em relação a isso, que é o desafio de trazer esse desenvolvimento e manter nossas riquezas naturais preservadas. Então, esse é um desafio que nós nos impomos a ter e é nele que a gente se pega. E acreditando que é possível, e a gente tem experiências já de avanço na nossa política ambiental, que estão aí claramente colocadas. A gente, esse ano, estamos fechando o ano, ao contrário da tendência do resto do Brasil, a gente está fechando o ano com uma redução de desmatamento, somos os estados que reduziu mais o desmatamento, isso envolve todos os 3 biomas, mas especialmente no Cerrado, reduzimos o desmatamento em 63%. Isso é significativo, com um aumento de produção e aumento de produtividade no campo, o que mostra que é possível a gente conviver com a indústria, com o agro, falando muito objetivamente, com uma estratégia de preservação e manutenção pelo menos das áreas prioritárias e das áreas de recarga e das áreas importantes para a questão do equilíbrio ecológico. Então, esse é apenas um exemplo. A gente, esse ano, reduzimos em 15% os incêndios florestais, a contar do Brasil inteiro, que aumentou, em cima de um trabalho preventivo com a comunidade lado a lado, com os prefeitos do lado, trabalhando no território. Então, não adianta a gente estar sentado num gabinete querendo controlar fogo. É preciso ir para o campo. É preciso estar lá fazendo trabalho de prevenção e a gente conseguiu, o exemplo está aí. 15% de redução, quando os índices dos outros estados do país estouraram mais do que 100% de aumento dos incêndios florestais. Isso mostra esse rigor que a gente tem, tanto nos processos de licenciamento, que envolvem essa redução de desmatamento, que a maior parte do desmatamento é legal, precisa ser dito, mas tanto no rigor da análise do processo de licenciamento, quanto nos trabalhos preventivos de auxílio com as comunidades, no trabalho de prevenção contra o fogo. Isso é só um dado para vocês entenderem da enormidade que é o desafio da área ambiental, tão transversal. O Eduardo falou aqui de manhã que o meio ambiente hoje está em tudo, né? Em qualquer investimento que você pensa, precisa de um licenciamento, você precisa pensar em resíduos, você precisa pensar, então, enfim, os desafios são enormes e eu quero já começar aqui esse cenário de oportunidades. Eu evito sempre estar lendo a apresentação, acho que a apresentação está aí, a gente tem um desafio dessa transição para uma economia de baixo carbono, e esse é o objetivo do Estado, se descarbonizar a economia baiana e aproveitar essas oportunidades para atrair novos investimentos. Essa questão dos combustíveis, a gente tem um avanço também muito grande, já trouxemos esse ano, eu vi Carnaúba aqui, que é um dos investidores na área, ex-presidente da Braskem, que tem investimento significativo no Oeste também, em produção de etanol e metanol de milho. Tem a Impasa também, que é o maior produtor brasileiro da área, também trazendo uma refinaria para aqui. A gente tem o maior investimento em biocombustíveis do Brasil, que é o investimento da Série, é uma refinaria de diesel verde de combustível de aviação, é o maior do Brasil, investimento de 12 bilhões, lançado no ano passado da COP. Então, na área de biocombustíveis, a gente está bem avançado, como repetindo o que eu já tinha falado, então a gente está avançando nesses itens que estão aí colocados. O hidrogênio verde, a gente, ano passado, em Dubai, exatamente quando a Selen lançou o projeto de renováveis deles, a gente lançou o Atlas Hidrogênio Verde. Foi falado esgotadamente aqui, eu acho que é um pouco do que para vocês é interessante. É o trabalho técnico que mostra esse grande potencial da Bahia como destino de investimentos de quem quer se inserir nesse mercado da economia verde como um todo, mas mais especificamente na questão da Bahia, como esses hubs descentralizados e os hubs centralizados nas zonas portuárias, digamos assim, que a Bahia tem, que a gente está em processo de modernização dessa infraestrutura.
Já existe um marco legal que veio desde 2022, né, Fortuna? 21, né? Desde 2021, em relação ao hidrogênio verde. É importante falar, a gente está falando, volto a dizer, evito repetir o que já está escrito, mas li ali a amônia verde, isso é muito importante, que a gente hoje tem o maior fronteira agrícola do país, né? Então, a gente está falando de desmatamento no Cerrado, e o Cerrado Baiano hoje é a maior fronteira agrícola do país, com uma capacidade gigantesca ainda a ser explorada, mesmo com a manutenção melhorando a produtividade, melhorando a questão do uso dos recursos hídricos, investindo em novas tecnologias, e a gente vai precisar de ter essa independência que foi falado aqui em relação a fertilizantes, e essa estratégia de hidrogênio verde é fundamental para a Bahia. Então, a gente tem capacidade de geração e capacidade de consumo. Eu acho que isso é importante também falar. Então, nosso grande diferencial pode ser esse. A gente tem capacidade de produção em larga escala, mas também tem uma enorme capacidade de consumo desse hidrogênio no próprio estado, o que adensa a nossa economia, a gente consegue, com fé nos orixás, e dar esse salto que eu falei aqui, de desenvolvimento do estado e melhorando a vida dessa gente que tanto precisa, né? Então, a gente tem vários instrumentos que foram desenvolvidos ao longo do tempo, e o último, que está em processo de... Eu vou mostrar aqui a instrução normativa, que é da parte de licenciamento, que já estabelece os critérios de licenciamento para hidrogênio verde. Mas, mais do que isso, a gente tem essa política transenergética do Estado da Bahia, que é o Protener, que está na Assembleia, foi falado de manhã, que é um projeto extremamente avançado no estabelecimento de clusters e polos industriais em relação tanto ao hidrogênio verde quanto a todas as questões ligadas à transição ecológica, digamos assim. Se eu falo de clusters, desde clusters que pode ser de indústria sementícia, enfim, com toda uma série de possíveis incentivos, tudo ligado a esse processo, buscando a lógica do processo de descarbonização da nossa economia. Eu vou dar uma acelerada. Essa instrução normativa vai estar no site, vai estar distribuído, está no documento, inclusive, que tem um QR Code ali, que é o documento do Atlas do Hidrogênio. Também tem anexo esses documentos todos que estabelecem esse marco regulatório da Bahia. Esse é o Protener, a política de transição energética da Bahia, os objetivos do artigo do projeto que está na Assembleia. Eu acho que está muito próximo aí, eu acho que até o final do ano a gente tem ele aprovado, e vai ser realmente uma inovação. A gente vai fazer um roadshow aí explicando o que é isso para todos vocês, investidores e que trabalham no segmento. É realmente, do ponto de vista técnico, das equipes jurídicas que trabalharam, é um avanço de todo mundo que a gente apresenta, das empresas que já participaram do debate, significa um grande avanço do ponto de vista legislativo, do ponto de vista legal, mesmo comparativamente. Não há nada similar em outros estados. Eu ouvi recentemente de um presidente de uma empresa, de um CEO de uma empresa, de que ele não tem conhecimento de nada que estabeleça uma coisa tão objetiva em projeto de lei quanto essa na América Latina. Então, nos deixou muito orgulhosos da equipe toda que trabalhou nisso. Eu acho que vai significar mais um passo para esse avanço que a gente quer dar na economia baiana. Aí estão as diretrizes que estão nesse próprio projeto. Ver as comissões, as posições finais. A Bahia Invest é um abraço importante, fundamental, essa retomada, esse novo momento que a Bahia Invest. Está a Denise aqui, Paulo está hoje, devia estar, mas está em Brasília com o Xi Jinping lá. A gente está com os investimentos chineses na Bahia, que são representativos, e muitos nessa área, nesse segmento, seja no segmento de eólica, seja no segmento de metalurgia, de metais, de mineração, enfim. Mas é importante dizer que a Bahia Invest é uma ferramenta fundamental e que está sendo repensada e recriada dentro dessa visão da economia verde, da inserção, o mantra nosso é a inserção da Bahia na economia global da sustentabilidade. Esse é nosso mantra, que está todo dia como se fosse aquela frase de missão, aqueles trabalhos de planejamento estratégico, missão, tá? O nosso mantra é esse aí. É a inserção da Bahia, mudança do papel da Secretaria e do órgão regulador, e a inserção da Bahia nessa economia global da sustentabilidade. Então, é basicamente isso. A gente tem absoluta certeza da dimensão do que a gente busca na Bahia em relação ao hidrogênio verde. Eu volto a dizer que a gente sabe das estratégias dos outros estados, então pode até parecer que a gente está um pouco
é porque nossa abordagem é extremamente diferente, é muito diferente da abordagem de outros estados que avançam, mas quando você vai para o negócio concreto na ponta, a gente sabe, todos nós sabemos, que ainda tem pouco negócio na ponta fechada. Então, a gente está trabalhando para que essa oportunidade de hidrogênio seja realmente uma oportunidade da neoindustrialização. É o projeto que o BNDES está tocando lá com o Nelson Barbosa e a Luísio, é o projeto que o Ministério está tocando com a Haddad, é o projeto que a gente se integra, nosso projeto político é esse, então, nosso marco é esse, e a gente acredita nisso, acredita no que a gente faz, acredita no que a gente pensa, acredita no que a gente sente. Então, a gente sabe que essa é a nossa missão e sabe que a gente vai tornar a Bahia esse estado avançado e desenvolvido, que é o que a gente se compromete com o povo da Bahia. Obrigado, gente.